Então, o primeiro passo de tudo, assim, é a gente poder entender o que a gente vai fazer, né? Do que se trata o assunto. Então, uma parte da nossa aula ela já está aqui, né? Que eu comentei anteriormente. E ela é a parte da apostila, que é a parte técnica, que é a que a gente vai ter que aprender a calcular na prática. Então, como está aqui na apostila, eu já vou explicar para vocês como que funciona. Então, a função exponencial, né? Então, vamos lembrar aqui que o que é um expoente. Se eu tenho, por exemplo, um a elevado a b, o a é minha base, né? E o b é o meu expoente. E uma função exponencial é quando isso é igual a y, né? Ou f de x, né? Uma função exponencial, ela tem esse modelo aqui, né? Ó. Ela tem o a elevado a x. Beleza? Opa, ficou meio esquisito esse x, né? Aí, deixa eu arrumar ele. Então, é o a elevado a x, tá? Então, e x, sendo que a é a base, é o número natural ou não, ou pode ser um número real. E diferente de alguns números, né? Então vamos pensar aqui, ó. O a, quais números o a não pode ser? O a ele tem que ser diferente de 1. Por quê? Porque vamos pensar aqui, com a base sendo 1. Então fica enfim, né? E a variável é o x. Então fica 1 elevado a x, a minha função f de x, né? Ela vai ficar 1 elevado a x. Aí, se eu for trocando as variáveis, igual em toda função a gente pega e fica trocando x, não é? Para testar as várias variáveis, eu vou colocar aqui, ó, o x elevado a 2, no caso o x valendo 3, o x valendo 100. Então, qual que vai ser o resultado quando o x for 2? É 1 vezes 1. E aqui é 1 vezes 1 vezes 1. E aqui é 1 vezes 1 100 vezes, que também vai dar 1. Então, ou seja, se você tem uma função exponencial de base 1, você não tem uma função exponencial. Você tem uma função constante. Porque todos os valores ele vai ser igual a 1. Para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8. Esse daqui é aquele exemplo que eu dei na aula de função... Dessa função aqui. Então aqui, ó, né? Eu dei como exemplo a loja de 1,99. Vocês lembram do exemplo da loja de 1,99? Que vai ter sempre, independente do produto, vai ter sempre um valor, o mesmo valor. Ele vai ter sempre 1,99 ali, né? Então agora, quando a base é 1, ele vai ser o valor sempre 1. Então aqui, a minha notação, o meu A, ele tem que ser diferente de 1. O que eu fiz, gente? Então, o meu A, ele tem que ser diferente de 1. Então, essa é a conta na prática, certo? Agora, o que mais tem que não, o que mais tem que, qual mais outro número vocês acham que não pode ser? Os números negativos? Por que os negativos? Porque eu achei que seria sempre do 1 pra cima, que seria só os números positivos. Não, tudo bem. Não tô falando que tá errado, mas eu quero saber por que você pensou isso. Então, por causa que, como você colocou que ela é diferente de 1, então eu pensei que seria qualquer número que seria positivo pra cima. Tipo, não poderia ser negativo. Certo. E o zero? Ele é positivo ou ele é negativo? Ele é neutro. Não. Ele é neutro. Ele é positivo ou negativo, ele é neutro. Ele é neutro, certo? Certo. E o neutro, ele pode? Acho que sim. Então vamos ver como é que funcionaria uma função do tipo ax com a sendo zero. Então seria 0 elevado a x. 0 elevado, quando x for 1, aqui vai ser 0. Quando x for 2, aqui vai ser 0 vezes 0, que é 0. Quando x for 3, vai ser 0 vezes 0 vezes 0,
que é 0. Agora o curioso. Então vale para o 0? Também não, né? Então, por isso que aqui está escrito, né? Na apostila está escrito assim. X está para Y é igual. Quando f de x é uma função exponencial, a elevado a x, está escrito do jeitinho que eu estou escrevendo aqui, ó. Com a pertencente aos reais, é isso que está escrito. Aí tem a vírgula. Estão acompanhando a apostila aí? Página 1. Com a maior que 0 e a diferente de 1. Então ficou como? O domínio da minha função ele é igual aos reais. Pode ser qualquer real. O contradomínio da minha função, que é o conjunto de chegada da função, ele também vai ser o conjunto de todos os números reais. Agora, a imagem da minha função, ela vai ser igual aos reais, positivos e o estrela, que é sem o 0. Beleza? Então, assim, em resumo, na prática, então na prática, nós temos se eu tenho uma função, por exemplo, 2 elevado a x, f de x, 2 elevado a x, calma aí. Deixa eu fazer direitinho. Então, se eu tenho f de x sendo igual 2 elevado a x, nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos todas as outras funções. Nós atribuímos valores, supostos valores para o x, suposto não, né? Nós atribuímos valores diferentes para o x, que é o meu domínio, é a variável. Então eu vou colocar aqui menos 3, menos 1, 0, 1 e 3. Beleza? Aí eu vou substituir na minha função aqui, 2x. Então fica 2 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 3. E eu vou... Eita! E eu vou obter o meu y, né? Que eu vou deixar para calcular depois. Por quê? Porque eu prefiro 1000 vezes de vocês verem o meu garrancho de gráfico aqui com essa mesa que eu não tenho um controle total do que está acontecendo no computador, sendo que eu tenho uma calculadora gráfica aqui maravilhosa chamada GeoGebra. O GeoGebra, ele tem aqui, ó. Então a gente pega e coloca aqui, ó. Y, ó, vocês estão vendo o teclado aqui? Y igual 2, aqui ó, símbolozinho de elevado a x, e ele me dá o meu gráfico aqui, ó. Na hora, lindo, maravilhoso e matematicamente rigoroso nas suas escalas. Olha só. Vendo, ó? Então, quando o x for menos 1, ó. Olha quando o x é 3. Olha quando o x é 0. Olha quando o x é 1. Olha quando o x é 2. E olha quando o x é 3. Certo? Então, tá vendo o comportamento desta função? Então, ela tem sempre essa característica. Ela de um trecho até o outro, ela demora muito para crescer, ó. Então, eu vou recortar essa imagem aqui. Então, ó, presta atenção que eu vou recortar essa imagem. Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui para a gente pegar uma parte maior do gráfico. Não tanto. Né? Espera aí que eu vou pegar a ferramenta aqui de captura.
Ai, ai. Não gostei dessa captura porque tem esse negócio aqui. Capturar de novo. Beleza, vou salvar. Exponencial. 2 elevado a x. Vai na área de trabalho. Agora eu vou abrir aqui, ó. Aqui não. Vou abrir uma página. Então ela tá aqui, ó. Certo? Vocês estão aqui comigo? Tá. Então agora eu vou fazer a análise. Beleza? Então, ó, observa o crescimento que aconteceu do -4 até o 0. Então, quando chegou até o 0, então tá assim, ó, 2 elevado a x. Então, quando o 2 for 0, então aqui chegou em 1. Qualquer número elevado a 0 é 1, certo? Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, aqui, esse ponto aqui é o ponto 1, né, no y. Então, houve um crescimento de 1 unidade no eixo y. Então, aqui, ó, do 4 até o 0, nós temos 3 unidades, né? Ó. Então, ó, do 4 até o 3, do 3 até o 2, do 2 até o 1, do 1 até o 0. Então, 4 unidades, né? Igualzinho eu falei. 4 unidades. Então, olha, 4 unidades se percorreu nesse trecho aqui para se crescer uma única unidade. Agora, vamos ver daqui até a nossa quarta unidade novamente. Olha, o meu gráfico nem pegou. Ó. 2 elevado a 4. É 2 vezes 2, que dá 4. 4 dá vezes 2, que dá 8. E vezes 2, que dá 16. 12 elevado a 4 é igual a 16. Então, nesse mesmo período de 4 tempos, se isso aqui for tempo, né? Então, ó, 4 tempos daqui. Nesse primeiros 4 tempos, o crescimento foi de 1 unidade. E depois, nesse crescimento aqui desses outros 4 tempos, nós tivemos 16 unidades. Então, aqui existe uma coisa chamada velocidade de crescimento. E a velocidade de crescimento aqui foi lenta. Então, é uma característica que sempre vai acontecer numa função exponencial. Agora, pensa aqui, ó. Vamos pegar 4 unidades aqui, ó. Aqui também tem 4 unidades. Qual foi o crescimento aqui? Meu, próximo a 0. Tá vendo? O crescimento foi ridículo aqui. Quase nada. Aí ele foi vindo, depois ele foi crescendo. Por isso que existe esse termo que nós falamos, foi crescendo exponencialmente. Que ele vem bem devagarzinho e do nada dá um crescimento animal de velocidade aqui, ó. E ele cresce numa velocidade incrível. E aí nós vamos analisando o que acontece, né? Então vamos mexer nessa equação aqui, ó. E se na base, ao invés de ser 2, fosse 5? O que vocês acham que ia acontecer? Chuta, antes de eu apertar o Enter e ele mostrar o que vai acontecer aqui. Hein, gente? Se na base fosse o quê? Ó, eu troquei. A base aqui dessa daqui, ó, desse gráfico aqui é 2, né? A base, agora eu mudei aqui pro 5. O que vocês acham que vai acontecer quando eu mudar aqui pro 5? Ela vai subir mais, né? Ela vai subir antes. E vai subir mais rápido. Sim, você tem razão. Ó, tá vendo? Agora, se eu pego... Ai, gente, eu tô querendo mudar aqui, mas ele não tá com vida própria. Vou excluir ele. Apagar. Então, ó, se eu pego então e coloco a função assim, ó.
1,5. Aqui é ponto porque, mas no papel a gente coloca vírgula, viu? É porque a notação de computador ele é assim. Então, se eu coloco um número menor, aí, na verdade, ó, o que acontece com a curva? Ela demora mais a crescer. Certo? Então, se nós formos pensar em coronavírus, por exemplo, eu evitei muito tempo falar de coronavírus com vocês, mas a gente não tem como fugir. E vocês têm que saber que com certeza vai cair coronavírus no vestibular o resto da vida. E então o que acontece? Aqui, essa linha aqui, ó, quando a gente fala de coronavírus, isso daqui é o tempo. Isso daqui é a quantidade de pessoas infectadas. Certo? A base, ela é a quantidade de circulação das pessoas. O A elevado a X é o comportamento da propagação do vírus. Certo? Então, aqui o ponto A, ele é a quantidade de pessoas que está circulando na rua. Então, quanto maior a quantidade de pessoas que for circulando na rua, então vou aumentar aqui, ó, aqui foi 1,5x. Então, agora vamos pegar e vamos colocar 10 vezes isso, 15x. Olha só. Então, aqui é o tempo. Certo? E natural em que se tiver muita gente que 10 vezes maior, o crescimento aqui, ó, ele já vai começa a ficar enorme aqui, ó. Antes do 1 ele já está gigante. O nível, a curva, tá vendo a curva que a gente está falando? A curva começou a crescer muito antes, diferente de quando eu vou colocar aqui 1,5 elevado a x. Então, olha. Então, foi lá e se reduziu. Eu não vou nem reduzir, eu vou reduzir. Então, vamos colocar uma suposição. Tudo suposição, são números fictícios, tá? Então, 15 elevado a x é a circulação normal com a sociedade toda saudável. Aí, o objetivo, para poder ser uma quarentena, o objetivo no começo era que pelo menos a partir de 50%, certo? Então 50% de 7,5 é 7, perdão, de 15 é 7,5. Então agora olha a diferença. Com 50% de... Vamos analisar mais próximo aqui o que está acontecendo. Ó. Então quanto antes começar aqui, ó, o ponto aqui, ó, olha só, quando chega no 1 aqui, ó, não uma pessoa infectada aqui teoricamente, né? Então, quando você chega na uma pessoa infectada, você começa, ó, olha o crescimento aqui, ó, de um e olha o crescimento do outro. Certo? Óbvio que o coronavírus chegou uma hora que ele vai acontecer isso, né, ó. Ixi, eu vou pegar de uma outra cor agora, porque eu vou pegar um... Já foi rosa? Não foi rosa, eu vou de rosa. Então, ó, vai chegar um momento em que ele vai fazer isso. Ele vai começar a fazer isso. Aí ele vai chegar a atingir um pico. E depois ele vai começar a fazer isso. Cair. Certo? Por quê? Porque não existem infinitas pessoas, primeiro. Né? Então, existe uma quantidade limite de pessoas. Então, se infectar todo mundo, uma hora ele vai atingir um pico. Concorda comigo? Mas esse trecho aqui, ela não é uma função exponencial. Esse trecho aqui, ela pode ser uma função exponencial. Então, o gráfico completo do comportamento de um vírus, existe um trecho que ela é uma função exponencial, certo? Que é o trecho propagação.
Aí você tem o ponto de máximo ou de mínimo, que pode ser provavelmente uma curva de uma função do segundo grau. Esse trecho aqui pode pertencer à função do segundo grau. É por isso que a gente fala domínio de x de tanto até tanto, de 2 até 8. Ó. Nesse trecho aqui vai ser uma outra função. X² mais bx, sei lá. Certo? É essa curva. E essa curva ela tem um ponto máximo, que é o vértice. E depois ela vai poder ter uma outra, um decrescimento. Aí ela pode decrescer também exponencialmente. Porque já que ele cresceu exponencialmente, é natural que nós esperamos que o decrescimento também seja. Beleza? Deu para entender aí?